Eu sou Paulo Gutenberg e, pelo que, o que você já viu aí no título, vou falar sobre um ex-protestante que se converteu através da missa, ele estudando o Apocalipse, e aí ele foi estudar os cristãos, os primeiros cristãos, ele percebeu que tinha essa associação com a missa, o que eles celebravam, pelo que os escritos dos pais da igreja, dos primeiros teólogos da igreja, que a gente chama de pais da igreja. O nome desse senhor é Scott Hahn. Talvez vocês conheçam esse livro, se não, recomendo que conheçam. É o Banquete do Cordeiro, a missa segundo um convertido. Esse livro aqui tem a apresentação do professor Felipe Aquino, é da editora Cleófas, uma parceria com a editora Loyola. Eu vou ler aqui um pequeno trecho aqui do livro que ele fala dessa ida dele à missa, que foi tão difícil ele admitir isso. Vamos lá. No céu agora mesmo, que é o título, né, desse capítulo. O que descobri quando participei pela primeira vez da missa. Ali estava eu, incógnito, um ministro protestante à paisana, esgueirando-me nos fundos de uma capela em Milwaukee para participar pela primeira vez da missa. A curiosidade me arrasta até lá e eu ainda não tinha certeza de que fosse uma curiosidade saudável. Ao estudar os escritos dos primeiros cristãos, encontrei inúmeras referências à liturgia, à Eucaristia e ao sacrifício. Para aqueles primeiros cristãos, separada do acontecimento que os católicos de hoje denominam missa, a Bíblia, o livro que eu mais amava era incompreensível. Eu queria entender os cristãos primeiros, mas não tinha nenhuma experiência de liturgia. Por isso, persuadi a mim mesmo a ir ver, como uma espécie de exercício acadêmico, mas jurando o tempo todo que não ia me ajoelhar nem participar de idolatria. Sentei-me na obscuridade, em um banco bem no fundo daquela capela no subsolo. À minha frente havia um número considerável de fiéis, homens e mulheres de todas as idades. Impressionaram-me suas reflexões e sua evidente concentração na oração. Então um sino soou e todos se levantaram quando um padre surgiu de uma porta ao lado do altar. Hesitante, permaneci sentado durante anos como calvinista evangélico. Ele era calvinista. Fui instruído para acreditar que a missa era o maior sacrilégio que alguém poderia cometer. Olha que interessante, ele está confessando aqui que como a instrução dele como evangélico presbiteriano, calvinista, né, ele era presbiteriano, era para ser anticatólico, né? Que a missa era um sacrilégio que alguém poderia cometer. Tinha aprendido que a missa era um ritual com o propósito de sacrificar Cristo outra vez. Por isso, eu seria um espectador, ficaria sentado com a Bíblia aberta ao meu lado. Eles entendem errado isso aqui, né? Que eles falam de sacrificar Cristo toda vez. Que o sacrifício de Cristo foi único. A Bíblia é uma atualização do sacrifício. A gente revive aquilo. Não é que Cristo morre toda vez, toda missa, igual eles entendem. Que é uma distorção da verdade aqui, né? Que ele entendia como evangélico. A missa é a atualização do sacrifício de Cristo, que o corpo dele se faz pão e o sangue dele é o vinho. Depois a gente entra nesse assunto da missa. Vou continuar aqui mais um trecho aqui. Impregnado da Escritura. Entretanto, à medida que a missa prosseguia, alguma coisa me tocou. A Bíblia não estava só ao meu lado, estava diante de mim, nas palavras da missa. Um versículo era de Isaías, outro dos Salmos, outro de Paulo. A experiência era prodigiosa. Eu queria interromper tudo e gritar: "Ei, posso explicar o que está acontecendo a partir das Escrituras?" Isso é maravilhoso. Não obstante, mantive minha posição de espectador à parte, até que ouvi um sacerdote pronunciar as palavras da consagração. Isto é o meu corpo, este é o meu sangue, é o cálice do meu sangue.
Então senti todas as minhas dúvidas se esvaírem. Quando vi o sacerdote levar aquela hóstia branca, percebi que uma prece subia no meu coração em um sussurro. Meu Senhor e meu Deus, sois realmente vós. Aqui ele abriu os olhos, né? A partir daquele ponto, fiquei, por assim dizer, tolhido. Não imaginava uma emoção, não imaginava uma emoção maior que aquelas palavras provocaram em mim. Porém, a experiência intensificou-se em um momento depois, quando ouvi a congregação repetir: Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus. O sacerdote respondeu: Eis o Cordeiro de Deus, enquanto elevava a hóstia. Em menos de um minuto, a frase Cordeiro de Deus ressoou 4 vezes. Graças a longos anos de estudos bíblicos, percebi imediatamente onde eu estava. Estava no livro do Apocalipse, no qual Jesus é chamado Cordeiro nada menos que 28 vezes em 22 capítulos. Estava na festa de núpcia que João descreve no final do último livro da Bíblia. Ele está referindo ao Apocalipse, né? Estava diante do trono do céu, onde Jesus é saudado para sempre como Cordeiro. Entretanto, não estava preparado para isto. E eu estava na missa. Voltei à missa no dia seguinte, e no outro dia e no outro. Olha, que coisa interessante, muito bom, boa. Cada vez que eu voltava, eu descobria mais passagens das Escrituras consumadas diante de meus olhos. Contudo, naquela capela escura, nenhum livro era-me tão visível quanto o da revelação de Jesus Cristo, o Apocalipse, que descreve a adoração dos anjos e dos santos do céu. Como nesse livro, vi naquela capela sacerdotes paramentados, um altar, uma assembleia que entoava Santo, Santo, Santo. Vi a fumaça de incenso, ouvi a invocação de anjos e santos. Eu mesmo entoava os aleluias, pois me sentia cada vez mais atraído a essa adoração. Continuei a me sentar no último banco com a minha Bíblia, e mal sabia para onde me voltar, para a ação no Apocalipse ou para a ação no altar, que pareciam cada vez mais ser exatamente a mesma. Olha que coisa interessante, né? Ele começou a ver isso que um católico, a maioria dos católicos não vê, que ali é a liturgia da missa, isso tudo está descrito no Apocalipse, a questão dos sacerdotes, dos castiçais, da vela, do incenso. Eu já vi muita gente confundir incenso com coisa de macumba, vela com coisa de macumba, não tem nada a ver. Então depois eu falo sobre a questão da vela para o católico. Tudo tem uma simbologia que está com base bíblica, que isso vem da vivência dos primeiros cristãos. Isso é muito, muito bonito isso, hein? Tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, Jesus abençoe. Valeu.